questão sexual, quer dizer, eu vou te estuprar, grita a torcida entusiasmada brasileira, significa que eu vou exercer um domínio sexual sobre você. Curiosamente, quando a menina do carro reage à violência de um homem, grande parte da plateia fica ao lado dela. Quando ela espanca o homem, se o homem espancasse a mulher, seria uma violência. Quer dizer, nós queremos que as pessoas certas sejam espancadas. Nós queremos sempre que a pessoa adequada seja espancada. E é muito curioso que, no momento que as outras mulheres acertam e fazem uma espécie de cenário das bacantes, ou seja, tentam destruir o rei herético, tentam destruir o rei impiedoso, os homens dançam uma música cafoninha das anos dourados, significando, à medida que as mulheres se empoderam, eu perco a minha masculinidade e passo a dançar música com coreografia sem grande grau de testosterona. É muito curiosa essa contradição dos episódios. É sexual, é também política. Curiosamente, não comentei antes com o Pedro, o único ódio que não aparece na peça, nem no texto, nem na montagem, é o religioso. E que é muito forte no Brasil hoje. Acho que vocês não quiseram mexer com Deus, eu entendo. Vocês não querem mexer, porque a violência de gênero, a violência de torcida, a violência até num karaokê, ela é uma violência seminada. Apenas a violência religiosa, ela não aparece. Então fica sempre a dúvida que eu tive ontem à noite. O que é que nós estamos discutindo quando torcemos pelo Brasil? O que é que nós estamos discutindo com os acontecimentos de Curitiba? A peça sofreu um adornamento. Na última vez que eu vi, não havia vai para Curitiba, por exemplo. Então já é um caco inserido recentemente. O que é que nós estamos discutindo quando discutimos Curitiba? O que é que nós estamos discutindo quando dizemos eu sou Sérgio Moro ou eu sou Lula? O que é que nós estamos discutindo por detrás disso? O que é que acontece com as pessoas quando elas entram em enfrentamento? O que eu levo para a arena do mundo? O que eu levo para isso? Os romanos se deleitavam com espetáculos de violência. Nós nos deleitamos até hoje. Irrita-me indo para a Unicamp que todo acidente em que haja vítima causa engarrafamento, pelo desejo de ver vísceras, intestinos, sangue, algum cérebro talvez, que eu possa ver. Os romanos pelo menos tinham mais organização para esse episódio que nós temos. Para Hobbes não existe solução. Nós somos violentos sempre. Nós somos o estado desse velatório, dessa guerra de omnia, todos contra todos. Não tem solução. Nós somos o lobo do homem, como é a frase famosa de Hobbes, o único animal que não tem predador na história da natureza, logo se preda por uma forma de controle social. Aqui sentados simpáticos, aqui sentados neutros, bem instalados, nós somos o apogeu da civilização. Por quê? Em primeiro lugar, como prevê Aristóteles, a catarse da nossa violência está aqui no centro. Eles brigaram por nós, eles sangraram por nós, como Aristóteles prevê na tragédia. E a peça é trágica, apesar de ter, como toda tragédia, momentos cômicos. Agora, como eu sugeri na Sala São Paulo, segunda-feira, em palestra sobre Zygmunt Bauman, se eu fechar essa porta e disser, só será reaberta daqui a um mês, tem só essa garrafa de água, vocês vão ver que Hobbes tinha razão. Toda a nossa paz depende de estabilidade material. Toda a nossa paz depende de oxigênio, água, comida e banheiro adequado. O microcosmo, descrito desde o Diário de Anne Frank, em que acontece com judeus cultos, educados, que são trancados em um sótão em situação de tensão, até a reflexão de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal no livro Eichmann, em Jerusalém. Ou seja, quando nós dizemos 11 selvagens, título da peça, é uma maneira de eu impedir de pensar o óbvio, que não são 11 selvagens, são 11 pessoas como eu, normais, e como eu, em temperatura, condições normais de temperatura e pressão, são adoráveis. Quando eu retiro as condições normais, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, nós nos tornamos selvagens. Como no filme Os Relatos Selvagens, filme argentino genial, como nessa peça de texto genial, de montagem também tão interessante, nós revelamos, como a Hannah Arendt previu para Eichmann, um bom pai de família, um homem religioso, pontual, amável,
que de repente manda 900 mil judeus para campos de concentração e ele diz, era o que me mandaram fazer. Então ela fala dessa banalidade do mal. Tem solução? Eu quero mais o debate, mas vou passar a uma reflexão final. Tem solução? Eu acho que não. Mas tem dois caminhos muito interessantes. Primeiro, se a condição da estabilidade é o mínimo de uma base material de dignidade, a primeira solução será garantir uma desigualdade menor entre as pessoas. Então, vai desaparecer a violência. A Noruega, como diz uma peça que eu acabei de ver, onde todo mundo é loiro e rico. A Noruega, um louco pega uma arma, vai a uma ilha e massacra 80 pessoas. O louco, o selvagem, o fora da curva, aquele que sai do mainstream, sempre existirá historicamente. Mas no Brasil não é um selvagem fora da curva, não. Os números do nosso trânsito equivalem a toda a guerra do Vietnã todos os anos. Nós matamos mais no trânsito que toda a guerra do Vietnã durante todo o seu período oficial, não, desde a declaração de guerra com Johnson até o cessar-fogo com Nixon. O número de assassinatos por armas de fogo e o número de estupros e outras violências, ele é assustador no Brasil. O que destrói, como eu digo no livro, qualquer ideia de pátria pacífica, de sociedade tranquila, que é uma construção do pensamento conservador sobre o Brasil. A análise de episódios como Contestado, como Canudos, como a revolta da vacina, como a revolta federalista do Rio Grande do Sul, a revolta da Degola, a análise da repressão feita aos anarquistas em São Paulo na década de 20, mostra que a violência é a nossa regra. E quando ela é discutida, exatamente como no Rio, quando ela atinge Leblon, Ipanema e Copacabana, quando ela atinge a área não acostumada ao escancarar da violência, então a sociedade inteira discute. Ela sempre é violenta na sua periferia. Então a primeira condição para que se torne excepcional e não estrutural, repetitivo, seria garantir o processo iniciado no século XXI, mas não levado adiante, uma menor capacidade de provocar uma violência básica, que é a violência social, para a qual se responde de forma tão dura. E o segundo é um pouco mais fácil e ao mesmo tempo mais poético e mais complexo. Eu acho que nós não temos solução, mas uma maneira que faz com que nós possamos existir, para mim, é a arte. No momento que eu torno catártico o episódio do teatro, no momento que Dionísio, dedicado a uma festa da fertilidade, tanto que tragédia em grego vem de canto do bode, o deus dedicado, ou animal dedicado ao deus do teatro, no momento que eu libero Dionisíaco em oposição ao apolíneo da filosofia, no momento que eu libero inclusive a capacidade de me transportar para o palco, como eu tenho visto em tantas peças, inclusive com temáticas similares, como eu vi Denise Fraga, por exemplo, fazendo a volta da Velha Senhora, um pouco a temática, o que acontece quando todos têm que matar uma pessoa? O que acontece quando o grupo tem que entregar uma pessoa para ganhar dinheiro? Então, tudo isso me torna crente num projeto de médio e longo prazo, de diminuição da injustiça social, que não garante, haja vista que ela diminuiu no início do século XXI, houve mais distribuição de renda estatisticamente, não resolveu ainda porque o ponto de partida é muito dramático. E ao mesmo tempo, essa diminuição de renda não diminuiu a violência, pelo contrário, substituiu por crimes de status como roubo de celulares, roubos de tênis importados, não mais o crime famélico, o crime que eu roubo para comer, que era tesojão veljando os miseráveis, por exemplo, não é mais para comer, eu quero que você tenha. Então, como houve os distúrbios do chamado inverno de descontentamento, ou seja, aquele inverno inglês que levou ao poder Margaret Thatcher, em que as lojas mais visadas eram as lojas que tinham celulares. E o que mais se roubou em Londres, nos dois momentos que houve motins de rua em Londres, foram carregadores de iPhone. Então, uma nova revolução, cujo objetivo não é derrubar a Bastilha, mas conseguir uma conexão 4G e não perder a bateria, que é uma novidade, Disse-me uma vez o Chico Buarque, num episódio que fizemos juntos, que ele cresceu se achando amado. Onde ele ia, ele era amado. Chico é um deus da criação, Chico é genial com o texto, é genial com a música, defende as causas corretas, é simpático, não? Chico cresceu amado. E aí a internet fez ele descobrir que ele não era tão amado.
Em todos os episódios, as pessoas também viram a esse respeito como é que a arte pode se transformar, seja a literatura, seja a música, seja o teatro, num dos únicos possíveis pontos em que as pessoas podem sentar com diferenças e podem ter um momento dionisíaco de comunhão, que traz um conhecimento de si, essa máxima socrática, traz um conhecimento de si, e com esse conhecimento de si, toda vez que eu vejo uma peça tão boa quanto essa, toda vez que eu vejo maravilhado, apesar de ter feito um doutorado sobre teatro e não ter nenhum talento de ator, apesar de ser professor, é, em parte, fingir, por exemplo, interesse constante em algumas coisas. Todas as vezes que eu vejo isso, eu me admiro com a capacidade que um ser humano tem, como esses atores, de entrar na violência, entrar no erotismo, entrar na degradação da dignidade e sair dela sobrevivendo. Porque eu posso fazer isso, mas eu não saio mais. Não. Eu não consigo, eu não sei o caminho de Ariadne para voltar. Eu posso brigar aqui, mas eu vou continuar brigando depois com vocês. Eu entro no modo violento. Né? Essa capacidade de descer ao inferno e voltar a cada noite. Lembrem, amanhã algumas serão estupradas de novo. Alguns vão apanhar de novo aqui. E por mais que seja cênico, não é possível você se insultar tanto sem sentir essas questões. Então, no momento que eles se tornam catarse de todos os meus ódios, ressentimentos, invejas, dores existenciais, eles ajudam ao conhecimento disso. O bom texto, o bom trabalho teatral, o jogo de luz, o trabalho de direção, a marcação de cena, tudo isso se transforma em uma espécie de oferenda, uma oferenda talvez a Cosme e Damião, que só restam as pipocas. Oferenda foi bom, que a gente oferece de forma a transformar isso nessa possibilidade. Por isso, a importância estrutural, social, ontológica, vou usar uma palavra difícil, de fazer muito espetáculo, inclusive na periferia. Muita chance de consciência, muita chance de retirar do modo piloto automático, muita chance de falar publicamente, muita chance de dizer às pessoas, como eu tento em grandes ocasiões, e reservo a linguagem acadêmica para a pós-graduação da Unicamp, em grandes ocasiões que você possa fazer que as pessoas pensem. A violência está presente, ela não é artificial. A violência faz parte da nossa natureza como seres, e da nossa natureza como sociedade. Ela é política, ela é econômica, ela é social e ela é também, como Freud queria, basicamente sexual. Mas no momento que eu olho para o meu retrato de Dorian Gray, no momento que eu olho para o rosto da Medusa e consigo encará-lo, eu digo, Leandro, você é capaz de muito mais do que isso, não? Só não teve oportunidade ainda, é que eu comemoro a aula há 37 anos e nunca ter batido em uma mão. A cada ano, nunca vai ter vontade de ver, já tive outras vezes. E mais, se hoje eu estou num local muito bom no estado nos últimos 22 anos, eu já dei aula para sexto ano. Vocês acham que isso é violência? Passem uma tarde de verão em novembro, no sexto ano, e vocês acharão que eles foram muito poéticos a esse respeito. E por fim, para suscitar um debate, que é o que eu quero, naturalmente, a segunda vez que eu vejo um professor democrático se ferrando em relação ao... Mas por quê? Porque uma das piores violências que nós, professores, ou os intelectuais, ou os homens de bem em geral fazem, é ao fazer a análise se retirarem do processo. E essa é uma violência sofista. Ou seja, vamos ouvir aos petralhas e aos coxinhas. Vamos ouvir você. Quer dizer, existe um limite para o debate, que é o limite da ética. Então eu posso discutir gosto, eu posso discutir modelo político, eu não posso discutir racismo. Eu não posso dizer, você é racista, não, é sua opinião, não posso. É um limite ético e legal. Eu não posso, esse é o limite de todo sofista, eu não posso discutir isso. Então eu posso dizer com toda a segurança que eu, Leandro, tenho muitas dúvidas sobre em quem votar em outubro. Mas estou esperando aparecer os candidatos, na esperança que, como eu já disse em palestra, eu não tenho que escolher de Lúcifer, Satanás, e Gabriel, eu posso escolher talvez um demônio pouco, pelo menos.
Mas eu tenho certeza absoluta que o limite do meu relativismo, que é forte, o limite do meu relativismo são os candidatos que apoiam ou o racismo, ou a misoginia, ou a homofobia. Vocês sabem em quem eu estou pensando? Isso não pode ser discutido. Eu posso discutir se o Brasil deve ter semipresidencialismo ou parlamentarismo. Eu posso discutir se o Brasil deve ter voto distrital ou não. Há bons argumentos. Eu posso discutir se o Estado seja social-democrata ou mais liberal. Eu posso discutir os poderes do Supremo. Tudo isso é bom para ser discutido. Eu posso discutir o que é subjetivo. O Leandro odeia o poema. Isso é subjetivo. Mas eu não posso discutir racismo, nem misoginia, nem homofobia. Tudo aquilo que destrói o outro. Tudo aquilo que acaba com o outro na sua dignidade não pode ser discutido. Como dizia Gandhi, que eu admiro muito em quase tudo que ele disse, se nós continuarmos nesse processo de olho por olho, dente por dente, seremos uma sociedade de cegos e manetas. Não vai sobrar ninguém vendo absolutamente nada. Então, esse é o ponto de partida acadêmico, psicanalítico e de análise que vocês viram que perpassou em todos os quadros apresentados, que são unidos por um fio narrativo invisível e muito forte, porque não são peças autônomas, são peças de um mosaico que formam ao final essa cena, no qual todas as pessoas se eliminam até o fim, se eliminam até a última pessoa, numa espécie de caos, como Saramago viu no ensaio sobre a Serigueira, e o filme tão bonito que surgiu dessa obra, em que, desprovido do elemento civilizacional da visão, todo mundo se destrói até o fim. Então, agora, as ditaduras, as violências históricas, essas são muito conhecidas. O que eu temo hoje é a violência ascensional e direta da virtude, das pessoas que em nome do bem querem reprimir, das pessoas que em nome da moral querem proibir, das pessoas que em nome de um modelo de sociedade um pouco higienista e um pouco asséptica querem, ao invés de resolver o problema grave, como ontem eu pensei de novo na Cracolândia, ao redor da Sala São Paulo, acho que a solução é retirar o problema da vista da imprensa e da classe média alta que frequenta a Sala São Paulo. Essa não é uma solução, mas é um grave problema. Um grave problema. Uma revista acaba de publicar que nós temos em São Paulo 20 mil pessoas morando na rua. 20 mil seres humanos na rua. Ora, quando alguém me pergunta, especialmente estrangeiros, alguém que voltar de um ciclo de palestra na Inglaterra, como o Brasil é violento, a minha resposta é contraditória. Dadas as condições que nós temos, o mistério do Brasil é não ser mais violento. O grande mistério do Brasil é ter saído de casa, desembarcado aqui, ter tido uma festa, e se tudo ajudar, e se Dionísio me conduzir, eu voltarei para minha casa. Que isso possa ainda acontecer, com 20 mil pessoas morando na rua e não se destruindo. Eu repito a pergunta de Montaigne, no capítulo 30 do livro 1 dos seus ensaios sobre os canibais, em que o índio pergunta a ele, na França, né? Como é que um não mata o outro aqui na França porque um é mais pobre e o outro é mais rico? O mistério é o mistério de Montaigne. Como é que um não mata o outro ainda mais? Como é que nós não nos destruímos, apesar de termos bastantes condições de fazer e bastantes motivos para fazer? Eu conheço na universidade inteiramente a violência da esquerda. E como professor durante a ditadura da juventude, eu conheço a violência da direita também ressuscitada agora, né? Eu não santifico ninguém e não vejo ninguém. Na verdade, toda vez que eu acho que só minha voz é democrática e todas as outras ou são fascistas ou são adeptas do caos da vagabundagem, aí eu não consigo conversar mais. Eu tenho que conversar sempre, a não ser sobre os pontos inconversáveis, como já citei alguns. Não posso discutir essas coisas. Então, esse é um ponto de partida para que a gente comece a pensar e discutir a partir dessa peça, que, volto a dizer, a minha esperança está numa mudança na estrutura brasileira, especialmente no campo da educação, mas a minha esperança está que se multipliquem ações como concertos ao ar livre, peças de teatro, livros a preços baixos, acesso à internet para mais gente e assim por diante. Que tudo isso possa significar maior consciência num país violento, desigual, racista, assassino de mulheres, assassino de negros. E na base dessa pirâmide, como eu acabei de escrever no artigo, está quanto mais frágil a pessoa, maior a violência. Na base dessa pirâmide
está a mulher negra, pobre, lésbica. Essa é a base da pirâmide, porque essa é atacada de todos os lados. Toda vez que você se empodera, você vai mudando. Se você vai se empoderando, você vai mudando de posição e menos gente lhe ataca. O que demonstra por que uma violência cotidiana seja tão frequente nesse país, que é a violência com quem nos serve. Garçons, funcionários, que é muito forte nesse país. Nem olhar na cara, grunhir, reclamar a todo instante. Né? Essa base da ética que se chama etiqueta. Ou seja, etiqueta não é garfo e faca. Etiqueta é a convivência com as pessoas do cotidiano. Quem sabe tudo sobre garfo e faca e maltrata o garçom dominou a frescura da etiqueta e não dominou a estrutura da etiqueta. A etiqueta é ensinar a convivência imediata e a grande ética, ensinar a convivência política pelo bem comum, como quer Aristóteles, a ética Nicômaco, pelo bem da polis, pelo bom e pelo belo, que só pode nascer a partir dessa reflexão. Sempre fale, Aristóteles defendia que não há democracia sem escravos. O grande Aristóteles pensava que para a gente poder estar aqui discutindo, alguém tem que estar lavando nossa roupa. Né? Que coisa horrível aquela época, né? Que terror era aquele momento, quando alguém dizia uma coisa dessas. Mas o caminho é esse, né? O caminho da discussão e da convivência sobre tudo o que possa ser relativizado e debatido. Sobre tudo que possa entrar no campo da primeiro lugar da crença, se transforma em opinião, doxa em grego, opinião, e disto, a partir da discussão, se transforma em argumento, que faz eu sair do que a gente chama em filosofia de bolha epistêmica, aquela bolha que eu me protejo e faço dela uma câmara de eco, onde eu digo, as pessoas concordam, e eu digo, mas todo mundo está pensando assim, como é que o Brasil não vê isso? E finalmente o viés de confirmação das minhas ideias, que suplementa a minha falha, o fato de não ter estudado história, o fato de não ter estudado ciências sociais, o fato de não ter feito nenhuma pesquisa, mas a minha bolha epistêmica no viés de confirmação torna a minha opinião um argumento. Para encerrar e passar a discussão com vocês, ontem um rapaz entrou na minha fanpage e escreveu que o pai dele viveu durante a ditadura e era muito melhor do que hoje. E o que eu achava disso? Eu disse, eu também vivi durante a ditadura, minha família é de classe média interiorana, não houve danos à família, não houve nada disso, mas o fato de estar bom para nós não quer dizer que estivesse bom. Segundo o registro do próprio presidente Médici, o Brasil vai bem, mas os brasileiros vão mal. O presidente Figueiredo, governante, disse que se ganhar salário mínimo se suicidava. Os militares tomaram o poder com 80% de inflação ao ano e alegaram isso para tomar o poder fora a corrupção e o risco de comunismo. Entregaram o país com 220% de inflação ao ano, em 1985, o Brasil de joelhos diante do FMI, e a violência, especialmente a violência do campo, começa a disparar no final do governo Geisel, se torna institucional no governo Figueiredo. Tudo isso para dizer a ele. E eu recomendo então, se você tem interesse, que comece lendo os volumes do Hélio Gaspari, que são o primeiro enfoque para você ter. Leia pelo menos os 4 primeiros volumes. Depois eu lhe recomendo obras mais amplas, que você possa ler, por exemplo, o Projeto Brasil Nunca Mais, baseado em depoimentos da Justiça Militar, não em depoimentos da esquerda, mas depoimentos da Justiça Militar sobre tortura, o que torna a narrativa mais importante. E aí, por isso. Aí ele me disse, não quero ler isso, eu prefiro a Bíblia. Não? Aí não tem como. Mas eu tenho esperança, eu sou professor, então isso aí. Então, na Bíblia nós temos casos de violência extrema, na primeira família do mundo, 2 contraventores, Adão e Eva, um assassino, Caim, uma vítima, Abel. A primeira família do mundo tem 75% de fracasso. E vale, essa é a mais próxima. Essa é a que não tinha cunhado, não tinha sogra, não tinha parente, e mataram um dos membros, que era o único bom. E nós somos descendentes dos pecadores, Adão e Eva, e do assassino Caim. Depois foi piorando, cada vez mais. A Bíblia já é uma fonte excelente para analisar a violência humana. Tem passagens belíssimas e passagens de incitação à violência. E tudo isso é uma boa fonte para estudar a humanidade. E aí ele disse que eu não o ouvia e encerrou a discussão. Eu não faço isso sempre, mas às vezes é um experimento sociológico.
que eu faço, não. Então, essa é a base com qual vocês podem contradizer, emitir opiniões, que agora eu sou o professor, então agora é que nós somos todos iguais, então vocês podem emitir a opinião à vontade, ter um ponto de partida para se poder contrariar, aprofundar, contradizer. Era isso. Muito obrigado, gente, pela atenção. Os atores ou vocês. Alguém quer colocar Eu queria fazer uma explicações. Você falou do mal-estar na civilização, essa tradução também, da civilização. Eu acho que o Freud é mais hobbesiano do que você disse. Sim, muito. Nesse texto. E austríaco, né? E ele fala não só da sexualidade, ele fala da agressividade como algo natural da natureza, né? Por isso que eu digo hobbesiano. Agora eu tenho uma pergunta. Freud é pessimista em quase tudo. Mas aí eu tenho uma pergunta mesmo. Isso é uma colocação só para pensar um pouco com você. Mas quais são os perigos, se é que você pensa que existe, do relativismo? Muito bom. O relativismo é uma descoberta do Renascimento. Já existe na Grécia através dos sofistas, que era a filosofia clássica dos advogados, onde a verdade é filha do seu tempo, frase clássica do sofista, onde o cliente pagava para defender a verdade que favorecesse naquela época terrível, o advogado era neutro e defendia o ponto de vista do cliente. É um período medonho da nossa história. E depois disso, o relativismo volta na filosofia ironista, ou seja, ceticismo radical, no qual se passa a dizer isso. O problema do relativismo é quando eu passo a tentar definir universais, fugir do essencialismo. E aí, por exemplo, é um horror o que se fez de sacrifícios no primeiro genocídio do século XX, que é a Namíbia, no genocídio de armênios, e todos no século XX é o século dos genocídios, não? Agora eu olho para os astecas sacrificando 80 mil pessoas em um único dia e digo, não, isso era cultural. Isso é cultural. Agora, se eu disser, o meu valor da vida humana, ele é universal, vale para todas as épocas, eu me torno um juiz da história anacrônico, julgando o passado. É necessário relativismo. Sem relativismo não se vive em sociedade. Eu tenho que entender que há outras maneiras de ver as coisas, de pensar nas coisas. Porém, para mim, qual o limite do relativismo que é saudável? É não discutir aquilo que diz no ensaio organizado pela Dalton Novak, Civilização e Barbárie, no encontro que eu participei, num texto do Francis Wolff, que ele vai dizer que o limite do bárbaro, quem é bárbaro? É aquele que não permite a existência do outro. Toda pessoa que não permite a existência do outro é um bárbaro. Não importa que fale latim, grego e alemão, ele é um bárbaro. Toda pessoa que aceita que eu, Leandro, sou A e você seja B, apesar das diferenças, nós temos o primeiro patamar que elimina a discussão do relativismo, que é a vida humana. Esse é o primeiro patamar, sua existência biológica. Segundo patamar, aquilo que nossa sociedade historicamente acordou, ou seja, tornou um acordo, que é, por exemplo, nossa luta histórica contra o racismo. Então, esse patamar eu não discuto. Eu não discuto se é possível ser racista, porque o racismo elimina da dignidade humana uma parte. Eu não posso discutir. O limite do relativismo é esse. O bom do relativismo é que ele é uma das bases da existência democrática. O ruim do relativismo é que, levado ao extremo, como disse um pensador francês, entender tudo é perdoar tudo. Entender tudo é eliminar qualquer problema, qualquer outra questão. É eu, exatamente como a Hannah Arendt discute, se eu disser, de fato, Eichmann é um bom homem que cumpriu ordens dentro de um momento de ascensão do nacionalsocialismo, eu vou estar usando o relativismo em uma época que isso já era contestado, ao contrário do mundo azteca, onde isso não era contestado pela maioria das pessoas. O relativismo é uma faca de dois gumes. Ele serve também para as pessoas duvidarem que algumas vidas devam ser mantidas. A primeira vítima do nazismo não são nem os comunistas, que serão depois do incêndio de Reichstag, nem os judeus. A primeira vítima do nazismo são os portadores de deficiências mentais. Quando os nazistas começam a eliminar, eles usam relativismo. A vida de alguém saudável é mais importante do que a vida de alguém não saudável.
O primeiro relativismo nazista é sobre julgar qualidades que tornam uma pessoa apta a viver. E aí começa uma grande violência. Uma grande violência quando você entra num relativismo que não preserva a vida humana, que não combate o racismo, que não combate a violência de gênero. No livro que eu estou escrevendo sobre preconceito, a minha conclusão primeira é que o preconceito contra a mulher é o mais antigo, mais sólido, mais estruturado e o mais violento da história. E é o que unifica a sociedade de shoguns e a sociedade brasileira, a sociedade medieval e a sociedade norte-americana. E aí eu chego também a uma conclusão que não é minha, um estudioso de gênero que não é o que eu estudo, que inclusive o preconceito contra homossexuais que tenham aquilo que possa imaginar como traço de feminilidade é um eco indireto preconceito contra a mulher. Se você for gay, mas se comportar fenotipicamente como homem, tudo bem. É uma questão sua. Mas se você andar rebolando pela rua, então você é atacado. Ou seja, na verdade, o preconceito de base não é homofobia. Esse é o preconceito B. O preconceito A é contra o feminino. Tudo aquilo que um homem faz no trânsito é próprio de um idiota. É individual. Tudo aquilo que a mulher faz é representativo de todas as mulheres. E ela é chamada genericamente de Dona Maria. Ou seja, o representativo de tudo. Toda vez que um grupo não é alvo do meu preconceito, ele é genérico. Toda vez que um católico explodiu um pub na Inglaterra, era terrorismo do IRA. Toda vez que um basco explodiu uma estação de metrô em Madrid, terrorismo do ETA. Toda vez que um islâmico acende uma bomba, é terrorismo de todos os islâmicos. Mas vocês nunca ouviram a expressão terrorismo católico. Apesar de todos os irlandeses e todos os bascos que explodiam eram católicos. Você nunca vai ouvir isso, porque o terrorista é sempre o outro. Por isso que, ao contrário do que as pessoas dizem, o nazismo não é fruto de gente desequilibrada. Apesar de haver notáveis desequilibrados no nazismo, o nazismo é fruto de gente de classe média baixa, que fez algum estudo, que pensa, que caminha, que não baba, e de repente a terra não se estereótipo. O terrível do nazismo é que ele é feito por gente normal. Porque se todo o mal do mundo estivesse na mão de psicopatas, esse mundo seria mais esperançoso. Muito melhor. Bastaria jogá-la, seria o Rivotril agora criança. É isso que eu vejo. Para mim, subjetivamente, tem gente que contesta isso, o limite do relativismo é a lei e a ética, que são valores históricos. Matar já foi um ato de caridade. O lema da Inquisição não é mata e queima, é misericórdia e justiça. O lema na frente dos campos de concentração não é vamos reduzi-los a cinzas, não, é o trabalho liberta. O mal sempre se reveste de uma intenção boa. Nenhum tirano usou outra justificativa do que aquela que a igreja medieval usou na cruzada contra os albigenses, que diz que poupar o lobo é punir a ovelha. Essa é sempre a justificativa do bem, né? Se eu não matar o criminoso, eu vou estar acabando com o homem de bem. O homem de bem é uma das grandes categorias recentes, que justifica qualquer coisa. O homem de bem é uma categoria que é para a nossa ciência social hoje o que foi o ariano para o nazismo ou o bom católico para a Idade Média. É aquele que justifica toda e qualquer repressão. O homem de bem, que não existe, ele é uma categoria. Ninguém é um homem de bem, mas é uma categoria criada. Eu sou trabalhador, logo eu posso ser violento. Eu sou pai de família, logo eu posso te matar. Não, se o homem de bem, que é usado até para se defender a saúde, não me mata, eu sou pai de família. Não me mata, mesmo que eu fosse estéril, mesmo que eu não fosse pai de família, mas não me mata porque eu sou um ser humano, né, independente daquilo que eu faço. Mas esse é um debate interessantíssimo. Qual o limite do relativismo? O meu é a lei ética, ou seja, aquilo que estabelece como direitos fundamentais, contidos na Declaração da ONU de 48, nos artigos 4º e 5º da nossa Constituição de 1988. O resto da Constituição nem tanto, mas essas cláusulas iniciais. Outra questão? Por favor. A figura do homem do bem, super entre aspas, no Brasil, consistentemente, nasce quando? Bem, é difícil eu responder isso, mas nos livros de história da vida privada, Felipe Arries, por exemplo, ou nos estudos de Peter Guy sobre a civilização do ódio, Peter Guy que trabalhou com a sociedade
burguesa vitoriana, eles datam sempre isso do século XIX, apesar que a expressão homem de bem é colonial. Por exemplo, quem são os vereadores de São Paulo em 1700? São os homens bons, ou seja, brancos, detentores de capital, que votam os homens bons. Aquilo que é um cabilante na América Hispânica, que é um homem bom. Homens bons são brancos, proprietários, ou de indígenas em São Paulo, ou de negros em Pernambuco, na Bahia, etc. Esse homem bom tem direito ao voto, mas no sentido que nós entendemos como virtuoso, ele é principalmente uma produção da burguesia do século XIX. Quando se elege o homem à grande renúncia masculina, que é do início do século XIX, quando os homens param de usar seda, pluma, meias como Luís XIV, seu bisneto Luís XV ou neto deste Luís XVI, quando a aristocracia abre mão das roupas masculinas mais cheias de vida e da maquiagem, e os homens praticam a grande renúncia e passam a vestir apenas preto, e cabe à mulher ser a parte bonita da espécie humana, a partir desse momento o homem deve cultivar virtudes familiares. Quando se inventa a fidelidade matrimonial como um projeto social, ela é só do século XIX. Então, vejam que o que é o modelo de amor do século XVI para o XVII, Romeu e Julieta. Se conheceram domingo em uma festa, ele era penetre, se declararam segunda de madrugada, tiveram uma relação sexual na quarta e morreram na quinta. O amor perfeito do Renascimento, ele vai de segunda de madrugada a uma única relação sexual. Então, o amor do século XIX passou a ser um amor do marido pela mulher, construído em pinturas quando surge a criança e quando se inventa concomitantemente a figura do amor materno. Isso vem do fim do século XVII, mas sua vitória no século XIX, que as mulheres naturalmente devem ser mães e naturalmente amam seus filhos e que isso é instintivo. Segundo Foucault, instinto, natureza e progresso são as bases do conservadorismo. Como nós entendemos, o homem de bem é do século XIX. No Brasil, é a partir do Estado Novo que o modelo de família trabalhadora é imposto pelo Ministério do Departamento de Imprensa e Propaganda, Lourival Fontes, e vai crescendo. Todos os crimes feitos no Brasil a partir daí são em nome da família brasileira. Então, a família brasileira, que não existe, o que é a família tradicional brasileira? É a Tupi-Guarani. Essa é a família tradicional brasileira. Um grande agrupamento sem fidelidade, né? Uma abertura sexual muito grande. Essa é a família tradicional. Depois vem a portuguesa, com muito adultério, com muita coisa. E, finalmente, a família inventada, patrilinear, centrada, falocêntrica, heteronormativa, com 2 filhos, que é aquela que vende margarina e constitui o discurso sociológico. Segundo o IBGE, mais da metade dos lares brasileiros, matematicamente, é formado de homens ou mulheres sozinhos, criando filhos de um segundo casamento ou de produções independentes. Nem numericamente a tradicional família brasileira existe, mas ela continua vendendo margarina e servindo de base para isso. O mistério, para mim, é um mistério mesmo. Como é que alguém pode imaginar que se o meu vizinho for gay, eu vou me separar da minha mulher? Eu não consigo entender a ligação. Eu estou lá com a minha mulher, o vizinho é gay, eu não posso mais ficar com você, vamos nos separar, porque o movimento gay, por exemplo, o movimento de orgulho gay, vai destruir a família. Eu não consigo entender como. Quer dizer, se você está preocupado com o vizinho, não é isso que está destruindo a sua família. Me parece bastante lógico isso, né? Mas aí também é um processo, pegando Foucault, especialmente o recém-lançado volume complementar da história da sexualidade, é a capacidade que a gente tem de projetar no mal, que pode ser o militante, que pode ser o homossexual, que pode ser qualquer um, no mal, para construir o bem. Como Sartre disse que o judeu é uma invenção do antissemitismo, a família heteronormativa, falocêntrica, patrilinear, monogâmica, é uma invenção que precisa de inimigo. E o grande inimigo dessa família são os que não compartilham disso. E graças a isso você pode construir identidade, como em qualquer movimento conservador. Você precisa de um inimigo. Mas também dos movimentos de esquerda, a União Soviética, reacionário, burguês. Então, o contra-revolucionário, em Cuba era o gusano, o verme que ia para a Flórida. Eu preciso de um inimigo para implantar um projeto meu. Vamos fazer uma parte a isso, porque isso baseou o trabalho da peça. Nas Bruxas de Salem, o Arthur Miller ele faz um
prólogo, uma visão, uma edição, inclusive, da Companhia das Letras, que tem esse prólogo completo. Ele fala, ele data um pouco isso da Inquisição. Ele fala, a partir da Inquisição, vencidos e vencedores passam a adotar o discurso maniqueísta, em que coloca um pouco isso que você disse, que é, eu passo a colocar tudo que quem está do meu lado, do lado do bem, do lado do mal. Você concorda um pouco com esse apontamento, assim, essa ideia? Tem alguns lugares que você disse, né? Você tem tanto na esquerda soviética, ou em Cuba, ou até mesmo aqui, a direita tem essa mania, você tem um modus operandi de inimigos que projeta falar, todo mundo que pensa contrário em mim é o mal. Existe, acho que uma observação ótima, Pedro, que existe um poema do Cavafis. Cavafis é o melhor poeta grego contemporâneo, nascido no Egito. Existe um poema de Cavafis que eu recomendo que vocês busquem na internet, chama-se A Espera dos Bárbaros. O poema de Cavafis, com K, fala que os bárbaros são essenciais para que a civilização exista. Todo o Senado de Bizâncio se reúne para chegar dos bárbaros e eles não chegam. E os civilizados começam a reclamar que eles não estão vivos, que não é possível construir civilização sem os bárbaros. O poema é maravilhoso, A Espera dos Bárbaros. Mas voltando ao tema que você citou desse livro brilhante, você sabe que Miller não está pensando no fenômeno ocorrido em 1692 na Nova Inglaterra. Ele não está pensando no surto de feitiçaria no Novo Mundo. Ele está pensando no macartismo. Como ele não pode escrever sobre o macartismo norte-americano sem que a Comitê de Atividades Anti-Americanas o persiga, então ele faz uma metáfora como Sartre fez com as moscas, com a peça As Moscas. Paris foi invadida por as moscas passam na Grécia, a cidade foi invadida por uma raça de insetos gigantes que vieram do norte. Estão destruindo a sociedade. Sartre, os censores raramente são muito inteligentes. Raramente há censores inteligentes, mas raramente eles são inteligentes. E de fato, a partir disso eu concordo com o Miller, que está falando da histeria anticomunista a partir, especialmente de 1947, Arthur Miller está trazendo à tona o maniqueísmo que só pode existir, apesar de que a palavra maniqueísmo se refere à religião persa antiga, só pode existir quando domina o cenário uma religião moral, ou o judaísmo, ou o islamismo, ou o cristianismo. Só pode existir maniqueísmo a partir de que meu Deus exclui o seu. A partir do momento que meu Deus é o único possível e o seu é um equívoco, a partir do momento que a minha imagem e a sua é idolatria, eu posso excluir um grande número de pessoas. Então, a Inquisição é um modelo de tribunal muito importante. Ela foi fundada pelo Papa Gregório IX, teve seu apogeu medieval no século XIII, com a Cruzada Albigense, quase entrou em declínio. Mas o grande momento da Inquisição é a Idade Moderna, em que um surto de misoginia se ataca sobre a busca de feiticeiros e a busca de judaizantes, no caso de Espanha e Portugal, de hereges, no caso da Itália. Ou seja, aí sim a Inquisição estabelece talvez a pior das tiranias, que é fazer tudo em nome de Deus, do bem e da sobrevivência da sociedade. Quem metaforizou isso de forma genial, quem não leu deve ler, é um conto dentro de uma obra. Na grande obra Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski faz um conto que se chama O Grande Inquisidor. O ano é 1590, Sevilha. Se não quiserem ler todos os Irmãos Karamazov, porque é um livro que, para ler, precisa estar bem com o seu lítio, o seu equilíbrio. Crime e Castigo, dos Irmãos Karamazov, toda a obra do Kafka também. Se não quiserem ler a obra, que é maravilhosa, vocês vão direto no Grande Inquisidor, que virou uma peça de teatro também. O Grande Inquisidor, só o Inquisidor fala, Jesus não fala nada, e o Inquisidor vai matar Jesus, sabendo que é Jesus. Ele viu que era Jesus, tinham todos os indicativos de Jesus. Ressuscitou uma criança, curou, mas está usando a roupa, ele tem a barba de Jesus, ele é Jesus. E o Inquisidor o prende e vai queimá-lo no dia seguinte. Por quê? Porque apesar de ser Jesus, ele atrapalha o projeto da igreja. Porque Jesus fez uma religião para meia dúzia de pessoas, argumenta o Inquisidor. E a igreja fez uma religião para todo mundo. A igreja, ao inventar pecado, inferno e outras coisas, fez para todo mundo. E Jesus fez uma coisa dizendo, nem só de pão vive o homem. A igreja, pelo contrário, passou a distribuir pão e a regular o pão. Então ela é muito mais prática. Então, o Brasil ideal é esse, mas o Brasil real é MDB. É isso que o cardeal inquisidor está dizendo, né? O nosso Brasil real é esse, nada de ficar pensando em idealismos, queijo tofu e art the world. Não, esse é o Brasil. Esse é o Brasil. O discurso do cardeal é realista.
contra o idealismo, que para ele é um equívoco porque não funciona. Não funciona. Alguém tinha pedido nós, mas por favor, por gentileza. Boa noite, professor. Boa noite. Eu tenho satisfação pela Obrigado. A peça faz essa polarização da violência, né, entre dois polos, né, direita e esquerda, e apesar de ter toda a base estruturada ali nas conceitos, né, na questão de carteira e tudo, né. Eu gostaria de fazer uma tese e gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. O senhor comentou que o Brasil, apesar de ser toda a violência que existe no país, não ter explodido, né? Ver esse dado já é bastante alarmante, né? De se ver uma guerra do Vietnã inteira só no trânsito, embora a violência se manifeste de várias outras formas. E analisando o que o Snowden revelou para a gente, os mecanismos de controle que a tecnologia permite, gostaria de ouvir a sua opinião se existem esses mecanismos de controle da sociedade não é o que permite que exista toda essa grande desigualdade e que essa grande desigualdade se mantenha sob controle nesse nível, a partir dessa grande tecnologia concentrada na mão de tão poucos, grupos tão poucos. E tem essa sensação de não ter a sociedade sob controle e extremar cada vez mais a pirâmide e manter isso dessa forma. É ótima ideia e eu poderia pensar, de uma forma que já foi pensada, tem duas maneiras de eu controlar as pessoas quanto à opinião. Uma é fazer o que todos os grandes ditadores de história, de direita, como Hitler, volta a dizer, gente, nazismo e extrema-direita é importante. O que não diminui o número de mortos, nem muda, mas existem ditaduras assassinas de esquerda, Camboja, Pol Pot, Khmer Vermelho, existem ditaduras assassinas de direita, Médici, Pinochet, Hitler, Mussolini, Franco, Salazar. Então, feito esse detalhe, porque nazismo de direita é o que os historiadores que pesquisam pensam. Nazismo de esquerda só existe na internet brasileira. Só. Não falem isso, em porque pega mal. Outra. Existem duas maneiras de eu reprimir. Aquela que foi feita em totalitarismos como o soviético ou totalitarismo como o nazista, que é impedir a verdade, metaforizada na obra do Orwell, principalmente de Animal Farm, Evolução dos Bichos, ou no 1984. Quando eu controlo isso, eu faço que as pessoas pensem de alguma forma, como provavelmente os cidadãos da Coreia do Norte acham que a falta de alimentos é porque eles enviam para a Coreia do Sul que está passando fome. Isso é dito dia e noite e não tem maneira. Mas como é que eles controlam a internet? Não tem energia elétrica. Então isso já ajuda bastante. Essa é uma maneira, a maneira mais tradicional, essa é a maneira histórica da censura. Mas há uma maneira sofisticada, já que especialmente a comunicação contemporânea tornou essa maneira difícil, que é você afogar as pessoas em dados. Quando você afoga as pessoas em dados, isso é estudado em comunicação, você faz com que tudo possa ser alvo de opinião. Então você pode frequentar um site que dá todos os argumentos porque que Lula deve ser preso. Aí você muda o site que dá todos os argumentos porque que Lula é o maior político do Brasil, o homem mais honesto do Brasil. E todos têm argumentos. Né? Ou o Moro é o salvador do país, ou o Moro é um agente da CIA. Para isso, ou seja, que quando você vai sendo inundado disso e torna tudo opinião, você faz com que toda opinião seja possível de ser debatida e você entra em um campo que ninguém mais pode fazer valer a sua opinião, a não ser aqueles que controlam os pouquíssimos provedores, as pouquíssimas agências de notícias que dizem o que você pode saber. Esse risco, um conservador, Tocqueville, ao visitar os Estados Unidos entre 31 e 32 do século XIX, ao publicar o primeiro volume da Democracia na América em 1835, foi bem claro. A democracia tem um risco permanente, que é exatamente fazer crer que dar direito a todos de falarem é uma forma de liberdade, quando pode ser uma forma de opressão. Todo mundo pode falar. E por que vocês podem postar o que quiserem na hora que quiserem? Primeiro foi dito no debate inicial aqui, quando o professor perguntou sobre isso. Eu acho que foi a sua opinião, né? A omissão do sujeito. Que eu posso lhe xingar e assinar Tigrão 63. Pronto. É o ano que eu nasci.
Posso assinar Tyrion Beatriz. Bom, isso retira a minha responsabilidade histórica, do ponto de vista histórico, ou se prefere de forma mais popular, extrai meu esfíncter da reta. E extraindo meu esfíncter da reta, eu posso lhe insultar. Uma revista nacional conversou comigo, não cabe dizer o nome, uma revista nacional importante, pensemos metaforicamente, to see. A revista pesquisa, é melhor se, não a revista se, ela fez um dispositivo em que eles mostraram um estudo. Eles têm muitos haters, como todas as revistas têm muitos haters, e aí eles pesquisaram o hater clássico. Segundo me disse uma pessoa muito importante na revista, o hater clássico, aquele que escreve cartas ameaçadoras, inclusive físicas, da revista, eles vão pesquisar a vida da pessoa, é uma senhora do interior de Botucatu,